som. Verdadeiramente são muitos testemunhos, né? E a gente na Igreja Batista não tem esse diálogo de ameaçador, né? Normalmente eu sou mais de agradecer, de saber o quanto Deus tem feito por nós, mas a gente é abençoado sim por Deus quando, de forma especial, nós colocamos as nossas vidas e aquilo que somos, aquilo que temos, à disposição do nosso Deus, de maneira grandiosa. 56 anos de uma igreja pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, se não for o Senhor dessa igreja, o que seria não só das nossas vidas, das nossas falhas e mazelas, dos homens de Deus que aqui estiveram, com as suas dificuldades, diante da capacidade humana limitada, mas acima de tudo, na ação do Santo Espírito de Deus, auxiliar cada pessoa que esteve aqui. Muito obrigado. Comemorar mais um aniversário dessa igreja. E esse texto qual eu vou pregar nessa manhã não é um texto teológico. Filemon é uma carta, é um bilhete. E esse bilhete está ali no Novo Testamento, depois de Tito, um pouquinho à frente de Timóteo, quase chegando em Hebreus, antes um pouquinho. É um bilhetinho, apenas um bilhete. E se não usa teologia, o que o senhor vai usar então, pastor? Eu vou usar aquilo que está na adjacência, aquilo que está na entrelinhas daquilo que o senhor tem falado ao coração da verdadeira igreja. E é de um tamanho, poder abençoador essa carta, e aquilo que está nas entrelinhas, que traz um significado especial daquilo que é a igreja de Jesus Cristo. Da onde devemos ter a nossa fé sustentada, de formas devemos agir na nossa vida, na nossa inteireza, daquilo que somos e daquilo que vivemos. Se assim não fosse a igreja de Jesus Cristo, não haveria condições de estar alicerçada, de estar sendo sustentada até os nossos dias. Vamos começar lendo os versículos e aplicando na nossa vida e comentando versículo por versículo. Eu vou pular um pouco eu vou adiantar. Me perdoe aqui, é uma mensagem de aniversário, festiva. E Paulo, de forma especial, e eu quero fazer uma narrativa que às vezes você fala assim, poxa vida, o cara nem explicou o que é aquela carta. Paulo conhece Onésimo, e esse Onésimo, um prisioneiro, era um escravo. Esse escravo foi liberto, aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E esse escravo havia fugido de Filemon nas suas terras, nas suas propriedades, e havia ainda usurpado do dinheiro ou de algum bem a qual Filemon pertencia. E Paulo escreve para Filemon de uma forma bastante simples, dizendo para ele trazer o perdão a esse escravo, a qual não era mais escravo, e sim alguém que estava sendo como irmão em Cristo nesse instante. Mas a narrativa é de uma coisa tão simples e tão cabível, que quando a gente olha para isso hoje nas nossas igrejas, a gente vê o que falta é justamente isso. Diz assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado e também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte do nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3. Paulo começa da sua forma usual, cumprimentando a igreja. E você vê que a gente fala graça e paz, não é que a gente não queira ser diferente, mas é porque a gente usa a Bíblia como essa forma primordial de cumprimentar. E é claro que a gente pode dizer boa noite, eu acho que às vezes devemos dizer sim, porque as pessoas que às vezes nos visitam não têm esse costume e pensam assim, deve ser alguma senha
que eles têm, essa tal de graça e a paz do Senhor Jesus. Graça, né? Graça. Eu estava vendo a música maravilhosa Graça, e nós estamos ouvindo muito falar em graças, né? Esses dias. Que coisa diferente daquilo que estamos vendo, né? Meu Jesus, é bom nem pensar no que a gente tem visto e ouvido lá nas questões políticas do nosso país, que Deus esteja ali tomando conta de maneira majestosa de todas as coisas, porque é um absurdo tudo aquilo que a gente vê diante desse momento político. Nem A e nem B, a Igreja de Jesus Cristo totalmente fora desse cunho político que enoja a nossa vida. E, nossa, quanta coisa difícil. Mas vamos afim. O cumprimento é usual. O amor, Paulo está cumprimentando como alguém que, sim, de forma especial, tem algum código de senha ou de aproximação a alguém. Não é alguém que não conhece. Hoje em dia você chega na casa de alguém, e às vezes a juventude, a minha irmã já fez isso, os jovens, chega na casa do avô com 80 anos, chega e fala: aí, velho, aí, mano, tudo bem? Coitado do avô, a gente podia até pedir bênção para o avô, cumprimentar o avô, dar um abraço, e de forma usual, a juventude se cumprimenta às vezes desse jeito. É claro que eu não acho errado na rua, com os amigos, mas dentro da casa, com os avós, de forma especial, o respeito com a família, um abraço carinhoso, uma forma mais carinhosa. Mas às vezes eu via a minha irmã subiando: ô vô, tudo bem? Mas nem chegava perto do vô. Falei: gente do céu, mas que distância tão grande, né? A aproximação. E aqui a gente vê que Paulo, de forma especial, ele sauda a saudação aqui à igreja que está se reunindo na casa de vocês. E aqui a nossa igreja, a qual nós nos reunimos, existe uma fala de uma aproximação especial. Eu tenho e devemos ter entre nós algo que seja chamado de confiança. E o estímulo aqui de Paulo é mais ou menos isso. Ele tem confiança de alguém que ele conhece, que ele já andou junto, que ele já passou junto, alguém que conhece as mesmas práticas, alguém que vive da mesma forma, alguém que conhece e vive aquilo que ele está falando. E se nós, dessa mesma forma, vivemos e, evidentemente, comunhamos da mesma prática e fé, nós temos que ter confiança em cada um daqueles que estão presentes nessa igreja. Se não assim o fora, 56 anos seria impossível de se viver. A comunidade precisa confiar. A comunidade precisa estar de forma fechada dentro dos seus propósitos. É claro que nós não combinamos em todas as coisas, né? Eu sempre brinco do arroz e feijão, mas em todas as coisas, time de futebol, questões políticas, a gente não tem as mesmas ideias e coisas mais. Cada um pensa de um jeito, cada um analisa de um jeito, mas naquilo que é central, naquilo que é de Cristo para nós, nós temos que ter a mesma comunhão. Porque senão, não é a igreja de Cristo. É a igreja de alguém, mas não do Cristo. Paulo diz ali em 1 Coríntios, um falava que era de Saulo, outro de Apolo, outro de Cristo, outro de Pedro. Uma divisão total ali naquela igreja. E na verdade, Paulo age de uma forma tão especial dizendo: ninguém desses homens que tem o poder de falar à igreja, a qual representam cada um de vocês de forma política, nenhum desses homens morreu na cruz do Calvário. Quem morre na cruz do Calvário é Jesus Cristo. A gente pode ter as divergências, alguns gostam de rosa, outros gostam de verde, outros gostam de roupa escura, mas o que nós não podemos perder é a visão do Cristo. Por isso, quando você olha para essa carta, e é na narrativa que segue agora do versículo 4 em diante, você percebe a grandeza da confiança e da simplicidade com que Paulo fala com Filemão. Olha só a narrativa no versículo 4. Dou graças ao meu Deus
lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ele está dizendo uma coisa, Filemon, antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa para você. O meu cumprimento você já conhece, você já recebeu a senha que nós confiamos no mesmo Cristo, que nós confiamos no mesmo Deus. Agora o que eu estou dizendo para você é que eu sou intercessor da sua vida. Eu oro por você. Eu lembro de você nas minhas orações. Você é parte da minha comunhão para com Deus. Você não é apenas uma pessoa a qual no mesmo dia, na mesma hora, e eu sei que a gente tem essa prática aqui, quanto de nós, quem aqui já foi trabalhar de ônibus e metrô? Levanta a mão. Todo mundo. A gente conhece tantas pessoas que às vezes a gente nunca conversou e nunca falou, não é assim? É aquela mesma pessoa no mesmo horário, no mesmo tempo. Às vezes é o mesmo motorista, às vezes é o mesmo cobrador, às vezes a pessoa que senta do nosso lado. A gente olha a pessoa e a pessoa é a mesma pessoa. A gente conhece a pessoa. Aquilo que nós estamos falando não é essa prática. Não é essa prática da pessoa que vive com você 10, 15, 20 anos e de repente você nem sabe o nome dessa pessoa. Isso acontece na nossa vida. Não é isso. O que Paulo está falando aqui é que ele é amigo intercessor, amigo que ora, amigo que clama a Deus pela vida de Filemon. E assim deve ser a nossa vida. A confiança a qual nós temos, a necessidade que nós temos de ter entendimento das pessoas. Não podemos entrar e sair dessa igreja e não saber o nome das pessoas e não cumprimentar as pessoas e não ter a razão da vida dessa pessoa. Você olha, por exemplo, hoje de manhã, a Marticol estava fechadinha, quietinha. Eu falei assim, você não está bem? Ela falou, não estou. Passei a noite com remédio, a semana sofrendo e com dificuldade. E aí a gente fala assim, só olhar para ela a gente sabe o que ela está passando. A gente olha no rosto de vocês e sabe daquilo que tem a ansiedade do coração de cada um. Daquilo que o Senhor precisa fazer nas nossas vidas e essa intercessão. É algo pessoal. Essa interação daquilo que Paulo está falando. Eu dou graças a Deus, Filemon, lembrando sempre de ti nas minhas orações. No versículo 5 ele diz o seguinte, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Pensa bem numa coisa, se alguém de nós pudéssemos receber esse elogio de outra pessoa, às vezes nós... Olha, boa noite, nós ganhamos ontem do Corinthians 3-0, festa, que maravilha, olha que legal, São Paulo não sei o que, 1-1, e não sei o que, o teu time perdeu, e vamos cumprimentando e abraçando, que legal. Mas essa percepção não é a mesma que nós temos daquelas pessoas que são salvos em Cristo Jesus. Dizendo, irmão, que bênção. Eu sei da sua vida cristã, da sua dedicação, do seu propósito diante do Senhor, da capacidade, da vontade que você tem de restauração da sua vida e que dia a dia o seu esforço se vem se inclinando diante de Deus. Esse reconhecimento, como Paulo faz aqui a Filemon, dizendo a ele, eu conheço, eu sei a sua vida, o seu testemunho, eu sei o que as pessoas falam a respeito de você. E esse testemunho da sua vida denota que você é uma árvore frutífera. Que de você, além não só de raízes, tronco e uma estrutura com folhas verdes, também tem frutos para servir ao mundo. Paulo está dizendo isso. Estou ciente do seu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Parece que emana da nossa vida, emana do nosso ser, algo tão especial que a gente consegue contaminar as pessoas com aquilo que somos. Olha a razão da igreja. A razão da igreja não é simplesmente essa frequência usual de cada domingo, mas é extrapolar. Perfume, quem gosta e sabe disso, o perfume tem que ser assim, aquele que exala, aquele que pega e contamina o lugar que parece. Perfume bom, né? Porque perfume ruim também é uma desgraça. Eu contei já a vocês, mas alguns não conhecem.
Eu tinha 16 anos e tinha um perfume da Avon. Naquele tempo lá, a Avon era boa marca. E eu tinha um loção após a barba. Eu fazia a barba de manhã e passava aquela loção. E não comprei a loção, comprei o perfume. E eu tenho dificuldade de respiração com rinite. Fiz a barba e joguei 2 mãozonas de perfume. Entrei no ônibus, todo mundo abria a janela e gritava: ô cheiroso! Ô cheiroso! Então assim, passou da conta naquele instante a minha vida. Mas, na verdade é isso que precisamos ser. O perfume agradável de Deus. Existem pessoas sim que se faz presente e que são pessoas que são perfumes agradáveis de Deus. Pessoas que você olha e fala assim: poxa vida, essa mulher, esse homem, essa pessoa, ela exala o perfume gostoso de Deus na vida dela. É bom estar perto. Como é bom estar junto. Como é bom ouvir, ver o seu sorriso, ouvir os seus comentários. Como é bom, é agradável estar com você. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando para Filemão: olha, é tão precioso lembrar de você, mesmo à distância. Eu estou aqui agora preso, mas eu conheço você, eu vivi com você, eu convivi com a sua vida, eu estive com você ali na refeição, eu estive com você nos momentos que você conversava, que você cantava, que você orava. A sua vida é uma vida que traz para mim uma concepção gostosa, na concepção correta e não na concepção errada. Como você é gostoso, como você é gostosa de estar junto. Como você é bom de estar próximo a você. Como é agradável estar com você. Como é agradável conversar com você. Como é gostoso sentir você próximo a mim. Sem nenhuma intenção. A intenção aqui é de alguém que é agradável por ser agradável. E Paulo está dizendo: Filemão, você é assim. Você é assim, e eu dou graças a Deus por você, pela fé que você tem, pelo seu amor e por tudo que você tem testemunho da sua vida. Às vezes a gente pensa que trazer o que para a igreja de presente? E eu me lembro, eu não sei aqui se já fizeram, a gente queria presentear a igreja. Vocês já fizeram isso aqui? O irmão comprava uma cortina, o irmão comprava uma panela, o irmão comprava alguma coisa e trazia para a igreja. A gente via a necessidade que tinha na igreja, era presentear a igreja. Era necessário comprar um microfone, reunia-se alguns irmãos, e no dia que era o aniversário da igreja, a gente presenteava, porque sabia que aquilo era da própria igreja. Mas o presentear é muito mais do que isso. O presentear a igreja, essa comunidade, não só essa comunidade, porque aqui são 56 anos dessa estrutura, onde vivem esses irmãos, mas a igreja de Cristo é uma concepção muito maior do que isso. Eu não consigo entender que a igreja seja só aqui. Outro dia me perguntaram, e às vezes alguns pastores dizem assim: eu estou perdendo irmãos para outra igreja, são concorrentes. Aonde são concorrentes? Quem é concorrente de quem? A igreja ao qual estiver as pessoas falando de Cristo, pregando a palavra com amor, é a comunidade, é a vida, é a igreja. Se não estão aqui, estão bem em algum lugar, estão bem, graças a Deus com isso. Mas essa é a nossa visão pequena. E a visão maior é essa: de que forma presentear a igreja, de que forma ser útil à igreja. Essa pessoa que Paulo mostra que Filemão é. Eu consigo ver em você uma pessoa agradável, uma pessoa com amor, com fé, uma pessoa que tem alegria em viver. E no versículo 6 diz assim: e para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento do bem que há entre nós para em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo faz o elogio, é claro. A gente não vai chegar no irmão para pedir alguma coisa e vai dar uma patada no irmão, né? Ô irmão, é o seguinte: você é cabeçudo, hein? Você é orelhudo, você é um irmão, você é uma irmã aqui, ó. Vou te falar, é faladeira, viu? Mas eu quero pedir uma coisa para você. Não. É que Paulo, na verdade, ele está falando. Ele não está sendo falso. Ele não preparou um ambiente para pudesse pedir alguma coisa. Ele usou realmente da retórica correta, porque havia razão de ser feita. Porque nós sabemos
Se alguém elogia demais a gente, e a gente não é merecedor de tamanho elogio, a gente sabe que vem um golpe em cima da gente, não sabe? Não, fala assim, não é possível. Filho, principalmente. A hora que você chega em casa, o filho te abraça, papai querido, nunca chamou você de querido. Nunca, mas nunca chegou perto de você, te deu um abraço. Você olha e fala assim, será que por trás disso alguma coisa vai ter? Onde que está? Qual a razão desse carinho todo, desse amor todo? E de repente a gente sabe que vem. Mas não, Paulo aqui de forma especial estava sendo autêntico, mas ele prepara. Sabe, e para a comunhão da tua fé, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para em Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto do seu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Ele está dizendo o seguinte, olha, a sua vida é em Cristo. E tudo aquilo que nós estamos conversando não são coisas particulares e mundanas. Nós não estamos tratando de time de futebol, negócios mundanos, nós não estamos tratando de nada desse mundo, nós estamos tratando de coisas santas. E se na verdade, quando a gente conversa de coisa santa, a gente não pode ter a razão da nossa vida e a nossa vontade e o nosso desejo suplantar aquilo que é real. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem o envolvimento de todas as pessoas em opiniões diversas. Vocês não imaginam a tortura que foi comprar esses bancos. Ah, pastor, mas não é possível. Não, é branco, pronto, é banco, compra banco. Alguns queriam poltrona. Outros queriam cor-de-rosa o banco. Outras, né? Vocês imaginam quem é a infeliz que queria poltrona cor-de-rosa aqui da igreja, né? Aí, outro queria que tivesse um chess, puxasse a frente para esticar a perna. Eu já vejo gente dormindo sem o chess. Imagina se tivesse o chess aqui na frente. Chegamos à conclusão, esse é o banco. Mas imagine vocês a dificuldade que nós temos, porque a gente tem opiniões de pessoas. Mas quando se trata de Cristo, quando se trata de conversar a respeito das coisas do Senhor, pertinente às coisas de Deus, ação de Deus, atitude com os irmãos, a conversa é outra, é bastante diferente. É outra atitude. E Paulo está exortando dessa forma, olha, existe alegria no meu coração, porque eu sei, e um conforto do seu amor, porque eu sei de quanto você é capaz de, por Cristo, em Cristo, ser uma pessoa que passa pelas suas dificuldades, toma prejuízo, mas mesmo assim sustenta porque você é conhecedor da palavra. Ele está mostrando para Filemão o seguinte, você vai tomar um prejuízo, daqui a pouco eu estou te preparando para isso, mas eu quero te capacitar para isso, porque eu tenho certeza que em Cristo você pode tomar esse prejuízo, porque você vai ser abençoado por Deus. E agora no versículo 8, ele continua dizendo, já na narrativa, falando por Onésimo, e ele diz o seguinte, pois bem, só quando chega assim, no pois bem, portanto, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém. Olha só, ele chega para Onésimo e diz o seguinte, em Cristo eu sou autoridade sobre você. Eu posso te ordenar aquilo que você deva fazer. Olha só que atitude. Eu sou o seu líder. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu prefiro, olha só aqui a colocação de Paulo. Todavia, solicitar em nome do amor, sendo que eu, Paulo, o velho, e agora prisioneiro em Cristo Jesus, sim, solicito-se em favor de Onésimo, que te gerei entre algemas. Pensa uma coisa dessa. E Onésimo era um escravo que havia fugido de Filemão, havia usurpado do dinheiro ou de algum bem de Filemão, e que agora Paulo estava dizendo o seguinte, o assunto agora é diferente. O assunto é em Cristo que nós estamos conversando. Eu tenho como ordenar a você, mas eu quero te pedir, e de forma especial, essa carta mostra esse relacionamento que nós temos que ter como igreja. Essa proximidade e essa facilidade da gente poder se aproximar com pessoas confiáveis, com pessoas sadias.
porque a gente bem o sabe, o quanto se envolve de pessoas malignas dentro do nosso próprio meio. Mas quando a gente vê o fruto dessas pessoas, a gente vê a razão dessas pessoas, a vontade e o desejo dessas pessoas, a gente sabe que pode servir, que essas pessoas farão o bem uso daquilo que nós podemos ceder de uma forma qualitativa na presença do Senhor. E assim a gente o faz. Às vezes eu vejo os irmãos, pastor, um exemplo qualquer, tem uma sala lá em cima, não está fazendo nada, vamos montar uma biblioteca? Uma sala de missões? Vamos sim, vamos fazer. Pastor, um culto, fazer assim, assim? Vamos. Eu não vejo razão de não dizer o sim, quando a gente percebe que o intento da pessoa é alguém que se organiza no intuito de crescimento da obra e que vem com ideias pertinentes para que possamos ter, galgar maior capacidade de interesse de Deus na nossa vida. O quanto é gostoso isso. Pastor, olha, precisamos de um tapete, porque no encontro de casais, as pessoas vêm aqui, vêem um tapete vermelho, bonito. Falei, mas será que precisa de tapete mesmo? Mas você olha assim e fala assim, mulher gosta de um tapete, né? E gosta de uma coisa bonita assim, de decoração. Vamos fazer? Vamos, não tem problema. Não é nenhuma fortuna, nada fora do normal. Porque a gente se apercebe o quanto a pessoa está intencionada na obra e na presença e na igreja de Jesus Cristo. Quando a gente percebe que existe uma percepção de política, uma questão arredia, uma questão contrária, a gente já se coloca atrás. Parece que o Espírito Santo de Deus fala com a gente assim, olha, não caia nessa que é frio. Mas quando vem de forma plena, e Paulo aqui está se apresentando dizendo, eu posso mandar, mas eu quero pedir a você. Eu quero chegar até você e mostrar a você aquilo que eu necessito nesse instante. E aqui mais uma vez, eu não queria ser repetitivo, mas eu me lembro da minha mãe, aqui eu me lembro muito bem. Aqui é um bilhete. Mamãe criou a mim e a minha irmã, viúva, e de maneira tão pobre, mas tão pobre, que a gente não tinha nem o que cobrir para dormir. Eu já disse isso a vocês. A gente colocava o jornal sobre as cobertas, papelão, para que pudesse se aguentar o frio na beira do rio. E ela era assim, ela não tinha dinheiro. Ela escrevia um bilhetinho assim, R$20. Um exemplo. Acho que não era tostão, aquele era tostão no tempo do Wilson. Eu saía com aquele bilhete da minha casa, ela falou assim, vai na casa da Maria, é uma tal de Maria, que eu não me lembro mais o nome dela, Maria Ruth, eu não lembro se o nome era esse. Eu era menino pequeno, eu pegava aquele bilhete, chegava na casa da Maria, entregava. A Maria olhava para aquele bilhete, fazia outro bilhete e me dava o dinheiro. Chegava em casa, eu dava o dinheiro para minha mãe. Minha mãe chegava e falava assim, a gente não tem o que comer, eu vou fazer um outro bilhete, você vai no mercado no outro dia. Chegava lá no armazém, vocês se lembram disso? Aqueles armazéns que a gente tinha, saco de arroz, feijão, que é tchac, tchac, litro de óleo que jogava assim, manivela para frente e para trás, e a gente colocava o óleo. Eu falei, meu Deus do céu, a minha mãe acho que é a única mulher do mundo que não precisa de dinheiro, a única mulher do mundo que não vai no Banco Central, que não usa cartão, não tem cartão de crédito, não tem nada, ela só tem um bilhete. E eu nunca voltei de nenhum lugar sem uma resposta positiva do bilhete da minha mãe. E aquilo mostrou para mim, não só da necessidade que ela tinha, mas do compromisso que ela tinha em devolver aquilo que ela havia pedido. E quando eu olho para essa carta de Paulo, esse bilhete de Paulo a Filemão, encaminhando um papel simples para Filemão, da necessidade dele, reflete aqui muito mais do que a gente possa imaginar. A confiança. Quando nós somos confiáveis, quando a igreja é confiável, quando os irmãos que estão à frente da igreja são confiáveis. Eu quero dizer uma coisa para você, por mais que a gente possa
fazer o que quer, ser pastores. Olha, vocês não imaginam. Eu só vou contar um caso para vocês terem uma ideia, que às vezes a gente pensa assim, será que existe? Existe. Uma igreja aqui em São Paulo, o pastor entrou na igreja, dominou a igreja de uma forma total, os membros que eram contrários foram embora, abandonaram a igreja. Ele alugou a igreja, parte da igreja do templo, por uma igreja neopentecostal. A parte das classes de escola bíblica, ele alugou para travesti e prostituta. No carnaval, na frente da igreja, como se fosse essa igreja aqui, estavam as prostitutas e os homossexuais dançando no carnaval na frente da igreja. O pastor foi pego no estacionamento da igreja, ele e uma prostituta no dia de carnaval. A gente pensa assim, igreja é o local santo. É impossível de se acontecer isso. Não. Se não houver um esforço da minha vida, da sua vida, uma dedicação daquilo que somos, da nossa conversão verdadeira em Jesus Cristo, da confiança e da perseverança longe do pecado, nós também cairemos em situações tão adversas. E se somos essa igreja há 56 anos, há tantos anos sustentada e alicerçada por tantas coisas que já passaram, mas pela força do Senhor, restaurando e corrigindo o seu norte, e ativa desse jeito, é porque há confiança entre as pessoas, e não uma confiança no ser humano, por dizer, olha, como aquele pastor é honesto, como aquela irmã é honesta, mas é como essa irmã, esse pastor, esse homem, essa mulher de Deus, ela tem confiança em Jesus Cristo, quanto ela olha para Cristo e sabe de que Cristo pode trazer a verdadeira conversão da sua vida e acertar a sua vida a cada instante, corrigindo o parâmetro daquilo que é para as coisas de Deus, para a vida dessas pessoas. Não somos nós, não é o homem, não é a idade, não é o caráter de cada um, é o tempo, a vivência com Cristo, é essa confiança. E podemos fazer bilhetes, pequenos bilhetes, levando a cada um de nós a mostrar o quanto nós temos do Senhor na nossa vida. Bilhetes especiais, bilhetes de amor, bilhetes de carinho, bilhetes de transformação. Pois a confiança da minha vida e da sua vida não está alicerçada na nossa capacidade humana, na riqueza que temos, naquilo que aprendemos ou naquilo que ostentamos, mas o quanto nós nos aproximamos desse Deus e podemos ser pessoas confiáveis. Essa igreja tem 56 anos e fará 100 e poucos anos, 200, se assim o Senhor aprove. Se não vier o retorno do Pai, uma igreja confiável, quando Cristo for o Senhor dessa igreja e as pessoas que aqui estiverem se curvarem somente a Cristo Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por essa mensagem nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus tremendo. É um Deus que nos mostra, Senhor, esse lado tão especial. Da simplicidade, da vontade e desejo, Senhor, de ser parecido com o Senhor. É isso que nos mostra, Senhor, essa sua cruz, essa cruz vazia, mas ali com o peso de um pecado tão grande de cada um de nós. Quem de nós seria merecedor de tamanha graça? Mas, Senhor, se assim o fizermos e recebemos do Senhor, é porque o seu amor é tremendo. Somos esse povo, Pai, que precisa cada dia, Senhor, de transformação. Que seja na nossa vida o Senhor mandar verdadeiramente esses pequenos bilhetes para nós, de transformação e mudança, para que possamos perseverar, Senhor, na nossa vida. E dar, Senhor, não só a essa igreja Batista Central em Jardim Tremembé, mas que o corpo de Cristo, Senhor, seja, Senhor, perfumado, seja, Senhor, florido com a minha vida e a vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esses 56 anos na sua presença. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé no seu lugar e vamos